Aproveitando que boa parte dos campeonatos pela América do Sul estão se preparando para a temporada de 2025, o Gol de Canela resolveu abordar hoje um tema que a cada ano já está ficando tradicional aqui no canal. Na oportunidade, vamos destacar quais foram os clubes dos nossos vizinhos da Conmebol que foram rebaixados para a segunda divisão em 2024. O ano de 2025 será para muitos desses clubes rebaixados um período de recomeço. E se você, assim como eles, quer aproveitar esse momento para traçar novas metas ou até mesmo dar uma repaginada em seu estilo, nada melhor do que aproveitar os kits da Insider, uma solução inteligente que vai tornar o seu 2025 mais prático, estiloso e leve. Olha só, agora no mês de janeiro, além dos ótimos preços que já são tradicionais, a Insider está oferecendo um cenário ainda mais vantajoso. Além dos descontos especiais que já foram aplicados aos kits, você ainda pode usar o nosso cupom exclusivo CANELA15, que vai deixar o valor ainda mais em conta. E se você acessar o site da Insider através do link que está na descrição ou no comentário fixo desse vídeo, esse cupom será aplicado automaticamente ao seu carrinho. Olha, se eu fosse você, eu não perderia essa oportunidade. Aproveite agora mesmo. Como eu disse, o link está no comentário fixo e na descrição do vídeo. O primeiro vizinho da Conmebol a definir o seu rebaixamento de 2024 foi a Venezuela. No dia 19 de outubro foi concretizada a queda do Inter de Barrinas. Antes chamado de Hermanos Colmenares, o Inter de Barrinas fez uma péssima temporada no campeonato venezuelano. Ao todo, levando em consideração os 26 jogos da tabela acumulada, a equipe somou apenas 24 pontos, o suficiente para ficar na última posição da competição. No entanto, mesmo com esses números ruins, o Inter por pouco não escapou do rebaixamento. Eles precisavam apenas de uma vitória contra o Monagas na última rodada para ficar na elite. Mas, infelizmente, o time não conseguiu os 3 pontos e acabou sendo ultrapassado pelo Zamora. Já no início de novembro foi a vez do Peru conhecer os seus 3 rebaixados na elite. Nas últimas 3 posições da classificação geral ficaram o Unión Comércio, o César Valerro e o Carlos Manucci. Promovido à elite peruana em 2022, o Unión Comércio fez realmente uma campanha pífia na competição. Foram apenas 19 pontos em 34 jogos. Teve o rebaixamento decretado com 4 rodadas de antecedência. Já César Valerro e Carlos Manucci lutaram até o fim pela permanência. O primeiro, com 30 pontos em 34 jogos, ficou a 1 ponto do primeiro time fora da zona, o UTC. Já o Carlos Manucci, que somou os mesmos 31 pontos do UTC, viu seu rebaixamento ser decretado pelo saldo de gols. O César Valerro é aquele mesmo clube que no início da década de 2010 ficou famoso por somar algumas participações em competições da Conmebol. Curiosamente, a equipe chegou a contar no início de temporada com o veterano Paulo Guerreiro. O Carlos Manucci, por sua vez, havia retornado à elite peruana em 2019, após uma ausência de 25 anos. É considerado um dos clubes mais populares de Trujillo, curiosamente, a mesma cidade do César Valerro. Partimos agora para o Chile, que no dia 10 de novembro homologou as quedas do Deportes Copiapó e do tradicional Cobreloa para a segunda divisão. Participante da elite chilena desde 2023, o Deportes Copiapó foi o primeiro a confirmar o rebaixamento. O time caiu matematicamente no dia 20 de outubro, faltando ainda 2 rodadas para o fim. Terminou então na lanterna da tabela com apenas 24 pontos em 30 jogos. Já o Cobreloa comemorava em 2024 o seu retorno à primeira divisão. Por conta de uma grave crise financeira, ficou entre 2016 e 2023 lutando para sobreviver na segunda divisão. E nessa temporada, que tinha tudo para ser especial, o time fez uma campanha bem ruim. Foram 31 pontos em 30 jogos, o suficiente para ficar na 15ª posição. O time até ficou com a mesma pontuação do primeiro fora da zona, o Rings, mas teve desvantagem no saldo de gols. O Patriotas e o Jaguares de Córdoba foram os rebaixados na primeira divisão da Colômbia em 2024. As quedas foram confirmadas no dia 14 de novembro. Diferente do que aconteceu em boa parte das competições pelo mundo, o rebaixamento na primeira divisão colombiana foi definido através de uma polêmica tabela de médias, padrão adotado desde 2022.
Esse formato calcula a média de pontos de cada equipe nos últimos 3 anos, levando em consideração apenas os jogos da fase regular do campeonato. Sendo assim, como o Patriotas e o Jaguares ficaram com as menores médias, no caso 0,92 e 0,99 respectivamente, acabaram então rebaixados para a segunda divisão. Vale destacar que o Patriotas, por não ter participado da primeira divisão nos 2 anos anteriores, teve sua média calculada com base nos resultados obtidos apenas em 2024. No Paraguai, no dia 18 de novembro, foram oficializadas as quedas do Tacuari e do Sol de América. Assim como na Colômbia, elas foram definidas através de uma tabela de médias. Aqui também foi calculada a média de pontos de cada equipe nos últimos 3 anos. E por terem feito campanhas modestas nos últimos anos, o Tacuari com 1,038 e o Sol de América com 1,068 acabaram ficando com as 2 últimas posições. Com campanhas bem semelhantes, no dia 30 de novembro, o Cumbaya e o Imbabura foram rebaixados na primeira divisão do Equador. Jogando apenas pela 3ª vez na história a elite do futebol equatoriano, o Cumbaya já havia ficado muito próximo da queda em 2023, quando terminou como o primeiro time fora da zona do rebaixamento. Mas em 2024, com 24 pontos em 30 jogos na classificação geral, terminou como lanterna da competição. Já o Imbabura, que estava de volta à elite após ser vice-campeão da 2ª divisão em 2023, também fechou a temporada com os mesmos 24 pontos em 30 jogos, mas ficou à frente do Cumbaya pelo saldo de gols. Também no dia 30 de novembro foi a vez de conhecermos os rebaixados da primeira divisão uruguaia de 2024. Foram eles o Deportivo Maldonado, o Fênix e o Rampla Juniors. Os 3 tiveram as quedas confirmadas através de uma tabela de médias, assim como na Colômbia e Paraguai. No entanto, no caso do Uruguai, foi calculada uma média total de pontos nas 2 temporadas mais recentes, 2023 e 2024. Com uma média de 0,986, o Deportivo Maldonado terminou com a lanterna. O penúltimo e segundo rebaixado, o Fênix, ficou com uma média 1, e o antepenúltimo e terceiro rebaixado, o Rampla Juniors, ficou com 1,054. E para finalizar, entre dezembro de 2024 e janeiro de 2025, foi a vez da Bolívia definir as suas 2 quedas na elite. No dia 11 de dezembro, o primeiro a confirmar sua queda foi o Real Santa Cruz, com 3 rodadas de antecedência para o fim da fase de pontos corridos do campeonato. Na elite desde 2020, o time acabou fechando a temporada com péssimos 22 pontos em 30 jogos, o suficiente para ficar na lanterna da tabela, o que resultou em uma queda direta. Já no dia 6 de janeiro, foi a vez de outro clube da cidade de Santa Cruz de la Sierra perder a sua vaga na primeira e única divisão profissional da Bolívia. Após abandonar o campo de jogo durante a disputa de um play-off de rebaixamento contra o Real Oruro, o Royal Pari, que havia terminado na 15ª posição na tabela acumulada, teve sua queda confirmada pela Federação Boliviana. O caso é bem curioso e tem um vídeo próprio aqui no canal. O link dele está na descrição desse vídeo. O Royal Pari estava na elite desde 2018 e, assim como o Real Santa Cruz, terá que recomeçar sua trajetória na Liga Regional de Santa Cruz. Lembrando que a elite do campeonato argentino foi a única competição da Conmebol que não contou com rebaixamentos em 2024. Foi uma decisão da Associação de Futebol da Argentina por conta de uma reformulação que está sendo feita no campeonato. Ele voltará a contar com 30 clubes a partir desse ano e voltará a usar 2 torneios anuais, o Apertura e o Clausura. O rebaixamento também voltará a ser aplicado em 2025. Um time será rebaixado pela média das 3 últimas edições e outro pela última posição na tabela anual. E se você gostou do vídeo e ainda não é um inscrito, por favor se inscreva no Gol de Canela. Até mais!